Olha, na era digital, parece que a gente tem o mundo na palma da mão, né? Todo conhecimento a um clique de distância. Mas e se, ao terceirizarmos nossa memória para os nossos aparelhos, a gente estiver perdendo algo no processo? Hoje vamos mergulhar fundo numa das nossas habilidades mais antigas e talvez uma das mais esquecidas, e o que a gente vai descobrir pode ser bem surpreendente. Sabe, essa frase do Einstein, ela parece que foi feita para os nossos dias, na verdade. Eficiência em primeiro lugar. A ideia é, bem, para que gastar espaço no cérebro com algo que a gente pode simplesmente pesquisar? A mente seria para pensar, não para ser um armazém de fatos. E olha, faz todo sentido. Só que tem um detalhe bem irônico nessa história toda. E é aí que a coisa fica interessante. O mesmo gênio que revolucionou a física esqueceu o próprio endereço. Uma informação tão, mas tão básica. Isso levanta uma pergunta que é fundamental para a gente hoje. Será que essa nossa dependência total de livros externos, que hoje são nossos celulares, claro, tem um preço? Um custo escondido para nossa própria mente? É exatamente esse o paradoxo da memória moderna. Cérebros terceirizados. Pensa bem, nunca na história tivemos tanto acesso à informação. Tudo está disponível o tempo todo. E, ao mesmo tempo, parece que a nossa capacidade de guardar esse conhecimento, de internalizar de verdade, está diminuindo. A gente está trocando a memória de longo prazo pela conveniência do Google. Ok, para a gente entender isso melhor, vamos dar uma olhada em dois mundos de aprendizagem bem diferentes: o oral e o letrado. E olha, não é questão de um ser melhor que o outro, tá? São só duas formas muito distintas que o ser humano tem de aprender e lembrar das coisas e que moldam completamente como a gente vê o mundo. Então, de um lado, a gente tem o que chamamos de aprendizes de preferência oral. Para eles, o conhecimento é uma coisa viva, sabe? Passado de pessoa para pessoa por histórias, músicas, rituais, e fica tudo guardado dentro da cabeça. Já do outro lado, estão os aprendizes de preferência letrada. Eles aprendem com textos, com dados, e o conhecimento fica armazenado fora, em anotações, em livros, nos nossos dispositivos. A maioria de nós, em sociedades como a nossa, tende para o lado letrado. Mas isso é importante, no panorama global, essa é a minoria. E para ilustrar isso, olha só essa história que aconteceu nas montanhas da Guatemala. Em 2019, uma equipe foi dar um treinamento para uma comunidade de lá, uma cultura oral. Eles contaram uma história bem complexa, uma única vez. A expectativa era que se alguém conseguisse recontar uns 50, 60% da história já estaria ótimo. Mas o que aconteceu em seguida, bem, ninguém esperava. 100%. O primeiro voluntário que se levantou, contou a história de volta, com 100% de precisão. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, também. Durante a semana inteira, com umas 50 histórias diferentes, quase todo mundo conseguiu uma precisão praticamente perfeita. E o detalhe? Ninguém escreveu uma palavra. Eles só ouviram. A necessidade de lembrar de verdade treinou a mente deles para ser uma fortaleza. Agora, vamos para o outro lado da moeda. O contraste é chocante. Em um treinamento parecido, uma educadora ocidental, super letrada, foi avisada de que não podia usar papel e caneta. A simples ideia de ter que aprender sem a sua memória externa a deixou tão, mas tão desconfortável que ela simplesmente não conseguiu continuar. Isso mostra o nível de dependência que a gente desenvolveu. E aqui vem o número que coloca tudo em perspectiva. Olha só, mesmo que muitos de nós vivam numa cultura totalmente letrada, a estimativa é que 80% da população do mundo ainda depende principalmente de estilos de aprendizagem orais. O que significa que aquela habilidade incrível do pessoal na Guatemala não é exceção, é a regra para a maior parte da humanidade. Isso nos leva à história esquecida da memória, que foi uma habilidade essencial por milênios. Porque, na verdade, essa confiança toda na memória interna não é novidade nenhuma. Pelo contrário, durante quase toda a história da humanidade, ter uma memória bem treinada não era um dom especial. Era uma ferramenta básica para a cultura, para a sobrevivência. Vamos ver como isso funcionava? A gente vê isso desde o antigo Israel, onde a Torá era passada de geração em geração oralmente, muito antes de ser escrita. E as parábolas de Jesus? Elas foram feitas para serem visuais, fáceis de lembrar. Depois, no período monástico, os monges tinham que memorizar livros inteiros das escrituras. A memória era o pilar de tudo. Aí veio a prensa de Gutenberg, que começou a mudar o jogo, e a era digital. Bom, a era digital acelerou tudo e transferiu o ato de lembrar de dentro da gente para fora, para a nuvem. As culturas orais têm uma metáfora linda para isso. Eles chamam de bolso do coração. Não é um HD externo, não é um caderno.
É um banco de dados interno, pessoal mesmo, onde a gente guarda o que é mais importante. Então fica a pergunta: qual é o segredo para guardar as coisas nesse tal bolso do coração? A resposta é o poder da história. A gente pode pensar nela como o sistema operacional do nosso cérebro. É a ferramenta mais poderosa que as culturas orais dominam e para a qual a nossa mente foi programada para entender: a narrativa. E o motivo é simples. Como explica o cientista cognitivo Roger Schank, a memória humana funciona com base em histórias. A gente tem uma dificuldade enorme de lembrar de conceitos abstratos, de listas de dados, mas uma boa história a gente não esquece. Ela tem contexto, emoção, uma estrutura que o nosso cérebro adora. É por isso que as narrativas ficam e os dados se vão. Certo. Sabendo de tudo isso, a pergunta é como é que a gente pode resgatar um pouco desse poder, trazer essas ferramentas antigas para a nossa mente moderna. A boa notícia é que essas técnicas não sumiram, elas só foram meio que esquecidas. Vamos dar uma olhada em algumas? Uma das mais famosas de todas é o Palácio da Memória. Os grandes oradores da Grécia Antiga usavam isso. A ideia é a seguinte: a pessoa visualiza um lugar que conhece muito bem, tipo a própria casa, e vai colocando as informações que precisa lembrar em cômodos ou objetos diferentes. Na hora de lembrar, é só fazer um passeio mental por esse lugar e ir coletando as informações. É como criar um banco de dados virtual na cabeça. O Palácio da Memória é super poderoso, mas exige um certo treino. Só que existem jeitos mais simples de começar. Um deles usa uma coisa que todo mundo já conhece de cor: as formas dos números. Olha só esse exemplo aqui. É o que se chama de ponte de memória, e foi usada para memorizar os 21 capítulos do Evangelho de João. A sacada é genial: pegar a forma abstrata de cada número e transformar numa imagem que tem a ver com o conteúdo daquele capítulo específico. Isso cria um gancho visual, uma âncora para a informação. Vamos ver como funciona na prática, que é a parte mais legal. O número 2, ele não parece um pouco com água sendo derramada num jarro? Pronto, essa é a imagem para o capítulo 2, a transformação da água em vinho. O número 4, parece um poço, né? É o gancho para a história da mulher no poço. O 6 pode ser visto como alguém andando sobre a água. E o 19, o 1 vira a haste e o 9 a parte de cima, e a gente tem uma imagem que lembra a cruz, ligada ao capítulo da crucificação. De repente, uma lista de 21 capítulos, que era uma coisa super abstrata, vira uma sequência de imagens. Fica muito mais fácil de navegar e de lembrar. E tudo isso nos traz de volta para os nossos dias, para o nosso mundo digital. Redescobrir essas técnicas antigas faz a gente olhar para a nossa própria vida de um jeito diferente. A tecnologia é incrível, deu para a gente superpoderes, mas ela também traz um monte de perguntas novas sobre como a gente aprende, como a gente lembra e, no fim das contas, o que significa saber alguma coisa de verdade. A primeira reflexão é: que novas percepções a gente ganha sobre quem aprende de forma oral e a capacidade que eles têm de memorizar? Depois de ver do que eles são capazes, como muda a nossa perspectiva sobre aqueles 80% do mundo? Talvez isso nos convide a repensar o que a gente considera conhecimento e as várias maneiras que existem de guardar esse conhecimento. E a nossa própria atitude em relação a memorizar. Como ela era antes e como fica depois dessa conversa? Será que antes parecia só uma tarefa chata, de decorar, uma coisa ultrapassada? E agora? Será que dá para começar a ver a memorização como um exercício de criatividade, um jeito de construir uma base de conhecimento dentro da gente, de fortalecer a mente? E, para fechar, a pergunta talvez mais pessoal de todas: como a mídia digital tem afetado a nossa maneira de aprender e lembrar? Como é que a conveniência de achar tudo na hora moldou os nossos hábitos mentais? Ao deixar que os nossos aparelhos lembrem por nós, o que será que a gente perdeu aqui dentro? É uma reflexão que, quem sabe, vale a pena guardar no nosso próprio bolso do coração.